Pois bem, irmãos, vamos orar mais uma vez, depois iremos para a meditação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado, Pai, pela Tua bondade em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que nos deu de podermos Te louvar. Pedimos agora pela meditação em Tua Santa Palavra, que possa vir ao encontro das nossas necessidades espirituais e assim, ó Pai, nos faça crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O desejo que temos e o pedido que fazemos, agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, vamos dar continuidade no estudo que estávamos fazendo sobre Maria, a mãe de Jesus. Só para relembrar um pouco, né? Nós explicamos um pouco sobre a importância de Maria na história, né? Ela foi usada por Deus para dar a luz ao Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E nós falamos também naquele estudo de colocar cada coisa no seu lugar, para não confundirmos. Nós respeitamos Maria, nós temos Maria como exemplo para as nossas vidas, porque ela foi uma mulher corajosa, aceitou o chamado de Deus para esse ministério dela. Ser mãe é um ministério, o que é uma responsabilidade muito grande de cuidar da herança do Senhor, que são os filhos. Então ela recebeu esse ministério do Senhor e não foi um ministério tão fácil, porque ela colocou em risco a sua própria vida, né? Uma virgem, ela estava ali noiva com José e de repente apareceu grávida. Aos olhos dos seres humanos, eles não entendiam isso, né? Como ela está noiva, não teve relação com homem algum, e de repente apareceu grávida. Então ela traiu José. Isso é o que passaria, né, na mente das pessoas. Eles não iam imaginar que ela havia concebido do Espírito Santo e ainda era virgem, ela não tinha traído José, certo? Mas ela aceitou esse desafio, né? Foi algo bem arriscado para a vida dela, mas ela aceitou. Então, isso é um exemplo para nós hoje. Muitos de nós não passamos por nenhum desafio tão grande assim na nossa fé. Podemos dizer que a maioria, né? A maioria de nós não enfrentou o que Maria enfrentou, né? De colocar a sua própria vida em risco para servir a Deus. A maioria de nós não fez isso. E Maria fez. Então ela é um exemplo para nós, para a nossa vida espiritual, né? Só que tem um porém. Ela não é a salvadora. E aí é onde eu falo que nós falamos naquele estudo de colocar cada coisa no seu lugar. Maria é um exemplo para nós, mas não é ela que nos salva. Não é ela que é a nossa intermediadora a Deus. Deus não instituiu Maria como nossa mediadora. E eu ir orar a Maria e Maria falar com Deus por nós. Isso a Bíblia não fala, certo? A Bíblia não fala. A Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, homem. Ou seja, é o Deus encarnado. Por que Maria não pode ser a mediadora? Primeiro, porque Deus não disse que ela seria mediadora. Com isso, nós não desprezamos Maria, que eu acabei de falar, que ela é um exemplo para nós não estamos desprezando ela, nós estamos tendo um entendimento correto de quem era Maria. Um exemplo, uma mulher de Deus, fiel ao Senhor, mas ela não é a nossa mediadora. Por quê? Porque Deus não fez assim. E segundo, porque a única pessoa que pode nos levar até Deus é o próprio Deus, homem. O encarnado, né? Que é Cristo, o Senhor Jesus. Por isso que lá no texto ele deixa bem claro, o único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus, homem. É o Deus em carne. Então eu só posso ir até Deus por meio do próprio Deus. E Maria não é Deus. Então, dois motivos aí que nós não podemos ir a Maria para que Maria nos leve a Deus. Ela não é a nossa mediadora. Assim como Paulo não é, José não é, Pedro não é, e por aí vai. Todos os outros apóstolos não são nossos mediadores. Somente Cristo, Jesus, homem. Tendo esse entendimento, né, revisando aí o que estudamos no domingo atrasado, né, vamos dar continuidade hoje ainda estudando sobre
Maria e observar ainda alguns detalhes da vida dela. Muitas coisas estavam em jogo para ela, né? Seu casamento, sua reputação e até mesmo a sua vida. Observe Deuteronômio 22 e 20. Vamos ler desde o 19 para você entender. E o condenarão a 100 ciclos de prata e o darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. Ela ficará sendo sua mulher e ele não poderá mandá-la embora durante sua vida. Porém, se isto for verdade, que se não achou na moça virgindade, então a levarão à porta da casa de seu pai e os homens de sua cidade a apedrejarão, até que morra. Pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai, assim eliminarás o mal do meio de ti. Ou seja, uma mulher não podia perder a sua virgindade antes do casamento. Se ela perdesse a sua virgindade, ela devia ser apedrejada até a morte. E era esse risco que Maria estava correndo. Ela não havia casado ainda. Ela não podia perder a sua virgindade, ou seja, não podia engravidar, gerar um filho. Ela não estava casada. Então ela estava correndo esse risco, né, de ser apedrejada. Mas mesmo assim ela aceitou, né, esse desafio e esse chamado de Deus para ser a Virgem Mãe. Né? Mas Maria, reconhecendo-se como escrava, ou seja, serva, né, de Deus, rendeu-se à vontade do seu Senhor, independente do preço que pagaria. E aí onde eu falo e sempre repito quando falo sobre a vida de Maria, o exemplo dela de serviço, de abrir mão da própria vida para servir a Deus. E quando se fala de Maria, irmãos, não é inevitável de falar de serviço. É inevitável de encorajar a igreja a servir a Deus com mais dedicação e mais desprendimento. Você imagine, se coloque no lugar de Maria agora, né? Deus te chamar para um ministério e é como se Deus dissesse assim, olha, você pode ser morto. Se você aceitar esse ministério, eu estou te chamando para esse ministério. Mas fique atento, que as pessoas podem te matar. Por que você está aceitando esse ministério? Por causa disso. Você aceitaria? Maria aceitou. Ou seja, ela abriu mão da própria vida para servir a Deus. Então é inevitável de nos confrontarmos. Nós estamos abrindo mão de quê para servir a Deus? Você já abriu mão de alguma coisa para servir a Deus? Você já abriu... Agora eu vou dar alguns exemplos. Simples, mas que às vezes nós não abrimos mão, né? E não vou julgar, não estou julgando ninguém, é só a título de reflexão. Será que nós já abrimos mão de um aniversário para vir à igreja? Para servir a Deus? Será que nós já abrimos mão de uma reunião familiar? Será que nós já abrimos mão de fazer sala para uma visita? Alguém vem nos visitar e a gente, eu não posso ir para a igreja hoje porque tem uma visita lá em casa. Qual risco você vai correr se você disser para a sua visita assim, fulano, vamos para a igreja comigo? Não vou não, pois você fica aí, quando eu voltar a gente continua a conversa. Que risco você está correndo em fazer isso? Nenhum. Não é? E nós muitas vezes não abrimos mão de coisas simples para servir a Deus. Eu não posso aprender um instrumento porque eu não tenho tempo. Não é? Mas será que eu não posso abrir mão de um tempo da minha vida para aprender um instrumento, para estudar sobre música, para ajudar no ministério da igreja, no louvor? Será que eu não posso abrir mão de chegar um pouco mais cedo para ajudar na portaria da igreja? Estou dando exemplo, estou julgando ninguém não, certo? Só dando exemplos assim reflexivos. Por quê? O nosso papel, irmãos, é tentar abrir a mente dos crentes, dos irmãos, para ministérios que você, quando para pensar, não são tão arriscados, não são tão dificultosos, não são trabalhosos, são coisas simples, mas que a gente precisa abrir os olhos e dizer, então tem esse ministério que é tão simples, tão fácil, e eu não estou fazendo por quê?
Por que eu não posso abrir mão de 15 minutos do meu dia para aprender a tocar um instrumento? Aí nós geralmente só fazemos o quê? Eu não sei, eu não consigo, eu não aprendo mais. Não é assim? Geralmente nós colocamos muitos obstáculos para servir a Deus. Mas se alguém nos chamar, rapaz, vamos embora para um aniversário ali, você chega lá, se não tiver uma cadeira para sentar, você passa 1 ou 2 horas em pé, mas só vai quando partir o bolo. É ou não é? Você só vai embora quando comer o pedaço do bolo. Você abre mão da sua vida 1, 2 horas, 3 horas lá no aniversário, ou seja lá o que for, né? Que você foi convidado, nem que você fique em pé. Mas você só vai quando conseguir aquilo que você foi com o objetivo de alcançar, né? Aí 15 minutos no conforto da nossa casa, posso colocar o instrumento dentro da minha casa, sentado, eu digo que não tenho 15 minutos para dedicar para Deus. Para você ver, irmãos, repito, não estou julgando ninguém, eu estou encorajando a igreja a acordar e se despertar, irmãos, que nós não servimos mais a Deus porque nós não queremos. Não é porque é difícil, não é porque eu não tenho tempo, é porque nós não queremos. Essa é a realidade, estou falando de mim mesmo. Eu poderia dedicar muito mais tempo para Deus, mas eu sou falho e não dedico o tempo que deveria ou poderia dedicar. Por quê? Porque nós dizemos, não tenho tempo. Porque nós às vezes dizemos assim, eu quero ter um tempo de lazer durante o dia. Às vezes nós temos 2 horas, 3 horas de lazer durante o dia, mas eu não pego daquelas 2, 3 horas de lazer e vou dizer, não, peraí, eu não vou tirar 3 horas de lazer, vou tirar só 1h30. Meia hora vou tirar para Deus. A gente não faz, na maioria das vezes. Passa horas e horas no celular, mas a gente diz que não tem tempo para Deus, para servir. Maria abriu mão da vida. Da vida. E nós não abrimos mão de coisas, podemos dizer, fúteis, tão sem valor, que não vai agregar, às vezes, nada na nossa vida espiritual, na nossa eternidade. Aí nós não abrimos mão. Né? Achamos melhor alimentar as coisas do mundo do que a nossa vida espiritual. Repito, não estou julgando ninguém, eu estou me confrontando a mim mesmo. Por que eu não dedico mais tempo para Deus? Será que é porque eu não tenho tempo? Não, irmãos. As mesmas 24 horas que aqueles grandes homens de Deus, mulheres de Deus, tiveram durante a sua vida, 24 horas por dia, e que dedicaram bastante tempo para Deus, nós também temos as mesmas 24 horas. Nós só não damos prioridade para as coisas de Deus. Esse é o nosso grande problema. O grande problema da igreja hoje é essa falta de tempo, entre aspas. Ou seja, a falta de prioridade para as coisas de Deus. E aí nós não crescemos espiritualmente, nós não influenciamos outras pessoas a buscar o Senhor e queremos culpar qualquer outra pessoa, menos nós. E aí a igreja não cresce. Não estou falando nem questão de números, certo? Estou falando de número, estou falando de crescer em qualidade, em espiritualidade, em dedicação a Deus, em envolvimento nas coisas de Deus. Porque nós não dedicamos tempo para o Senhor. Maria dedicou a sua vida, podemos dizer, inteira, porque ela colocou a vida dela em risco. Maria viu sua parente Isabel, que era estéril, conceber um filho na sua velhice. Viu o testemunho de seu noivo, que ao pensar em deixá-la, foi impedido por um anjo do Senhor. Ela provou aquilo que Gabriel disse, porque para Deus não há nada impossível. Então ela viu grandes coisas acontecendo, maravilhas acontecendo, porque ela tomou uma decisão na vida dela. Eu vou me dedicar ao Senhor, vou entregar minha vida nas mãos de Deus completamente, vou aprender a depender dEle. E ela viu grandes coisas acontecendo. Já pensou o escândalo, né, o que ia acontecer na sociedade lá, se José realmente tivesse deixado ela? Grávida? O que é que ia acontecer com ela? Morrer. Ele ia ser morta. José deixou, a mulher está grávida, então não é mais virgem. Então vamos apedrejar. E aí o anjo foi lá, grande milagre, foi lá, falou com José e não permitiu que isso acontecesse. Ela
Olha que Deus não disse isso para Maria previamente. Deus não disse, olha, você vai acontecer tudo isso, né? Você vai engravidar, José vai querer te deixar, aí eu vou mandar o anjo falar com ele para ele não fazer isso. Então fique tranquila que nada de mal vai acontecer com você. Deus avisou isso para ela? Não. Só chamou para o ministério, né? Eu acho muito incrível também aquele chamado de Abraão, né? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde? Não sei para onde, né? Vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão saiu sem saber para onde ia. Mas ele foi. É por isso que é o pai da fé, né? Ele foi. Quando chamou para sacrificar o filho, ele foi. Deus não disse, olha, vai lá sacrificar teu filho, mas na hora que tu tiver com o cutelo na mão para matar teu filho, eu vou mostrar o cordeiro lá para dar no lugar dele. Deus disse isso? Não. Ele só disse, vai e oferece o teu filho. Ele foi pela fé. Aí lá em Hebreus explica o porquê, né? Porque ele tinha fé que Deus ia ressuscitar o filho dele. Ele não tinha fé que Deus ia livrar o filho dele da morte naquele momento, não. Ele tinha fé que ia acontecer o quê? Deus ia ressuscitar o menino. Ele ia matar e o menino ia ressuscitar. Ia voltar com o menino já. Porque quando estava lá no pé do monte, ele disse para os servos que ficaram lá, disse, olha, vá, fica aí, eu vou sacrificar com o menino e voltaremos logo. Ele e o menino iam voltar vivos. Certo? Então, olha a fé de Abraão, a visão dele das coisas. Ora, se Deus disse que a minha descendência ia ser por meio de Isaac, ele mandou matar, eu vou matar, ele vai trazer o menino de volta. Olha a fé do homem. E nós, às vezes, quando Deus nos chama, a gente fica botando um monte de obstáculo, né? O cara foi chamado para matar o filho. Ele levou o menino. Então, irmãos, tem coisas na Bíblia que nós temos que ler e refletir bastante. E entender a nossa história, né? O que é que nós estamos fazendo realmente. A nossa vida como crente, nosso testemunho, a nossa dedicação a Deus, como é que está isso? E nos avaliar a cada dia. Porque a Bíblia fala que no fim dos tempos o amor ia esfriar. Então se nós não cuidarmos da nossa vida, não vigiarmos e orarmos, nós vamos esfriar. E precisamos manter a chama acesa, a chama da fé. E buscar o Senhor a cada dia, crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, nos dedicar a Ele, servir a Ele, procurar se envolver nas coisas de Deus. Porque senão o mundo vai nos envolver. O mundo vai nos tragar. Satanás está aí como um leão, rugindo, pronto para devorar, nos tragar e destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele está prontinho. E ele acha bom fazer isso. Nós temos que fugir dele, né? Fugir, se apegar à palavra fiel, que é a palavra de Deus. Lembramos que quando os pastores chegaram apressadamente ao estábulo e contaram tudo sobre a visita do anjo, isso causou admiração entre os que estavam presentes, mas Maria tinha entendimento mais profundo do que estava acontecendo. E ela guardava todas as palavras, meditando-as no coração. Ela sabia, né? Ela aceitou aquele ministério, ela sabia de tudo que estava acontecendo ali. Não porque ela era onisciente, né? Porque ela teve um entendimento desse chamado. Assim como Maria, estamos nos entregando à vontade de Deus, crendo que ela é boa, perfeita e agradável? Será que nós estamos fazendo isso, como Maria fez? Nos entregar à vontade do Senhor e assim podermos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Romanos 12, 1 diz isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o quê? Isso é que aconteceu com Maria. Ela apresentou o próprio corpo dela para até ser morto, se fosse necessário. Ela apresentou o corpo dela para o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ela não era louca. Ela não foi sem saber o que estava fazendo. Ela foi de forma racional, né? E tomou essa decisão de servir a Deus, aceitar o chamado dela. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E quando isso acontece na sua vida, você pode experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você tem que ter essa transformação, essa renovação da mente. De forma racional, você entender quem é Deus para você e assim entregar o vosso corpo, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se dedicar realmente, usar as suas forças, o seu vigor, a sua inteligência para servir ao Senhor. Às vezes a gente diz assim,
Não é porque eu sou novo ainda. Eu vou primeiro viver a minha vida, vou aproveitar a vida. Quando eu tiver velho, aí eu vou servir a Deus. Com todo respeito aos idosos, né? Quem está pensando assim, irmãos, está pensando assim, quando eu não prestar mais para nada, aí eu vou me entregar para Jesus. Não estou dizendo que os idosos não prestam para nada, né? Estou assim, exagerando no sentido de quem pensa assim está de forma talvez inconsciente, não sei, que eu não sei o que é que passa na mente, mas de forma inconsciente é como se estivesse dizendo isso. Quando eu não estiver mais prestando para fazer outra coisa, aí eu vou me entregar para Jesus. Irmão, isso é falta de entendimento, para não dizer outra coisa, certo? É falta de entendimento, é pura ignorância, falta de conhecimento das coisas de Deus. Nós temos que buscar o Senhor enquanto temos vigor, temos força para servir, para agir, para estar nos dedicando na obra de Deus. Eu conheço, né, idosos que são mais ativos do que muitos jovens também, certo? Conheço pessoas já de idade, 70 anos, às vezes mais, que são ativos na obra, estão envolvidos, querem ajudar, querem servir, dentro das forças e do vigor que eles têm, eles estão lá, prontos. E às vezes a gente vê muitos jovens que não querem. Estão lá na igreja, mas não querem servir a Deus. Então não é a questão da idade em si, é da transformação e renovação da nossa mente. Aí nós podemos aproveitar, experimentar, né, dessa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mesmo que as circunstâncias não se mostrem muito favoráveis, né, nós temos que estar dispostos a servir ao Senhor. Mesmo em momentos que a nossa vida, a nossa família, nossos sonhos são colocados à prova, temos confiado inteiramente ao Senhor e nos rendido ao seu querer? Quando eu falei de abrir mão, né, às vezes, irmão, nós temos que abrir mão de alguns sonhos que temos. De alguns sonhos. Meu sonho era ser motorista carreteiro, né? Vocês sabem da minha história, né? Já contei aqui. Se fosse por mim, pela minha vontade, eu estaria na cabine de um caminhão hoje no meio do mundo. Eu amo dirigir, caminhão nem se fala. Mas eu percebi no decorrer da minha vida que não era isso que Deus queria para mim. Deus tinha planos maiores e melhores do que os meus. Nos colocar no ministério, servir ao Senhor, poder ser abençoado por meio do estudo da palavra de Deus e abençoar outras pessoas. Que é muito melhor do que dirigir um caminhão. Só que no momento, às vezes, nós não entendemos. Nós achamos que os nossos sonhos são melhores. E não são. O melhor é a vontade de Deus. Essa é a melhor escolha que nós fazemos na nossa vida. Mesmo que aparentemente pareça algo terrível, como pareceu para Maria, eu posso até morrer aceitando esse ministério. Mas eu vou aceitar, porque é a vontade de Deus. Se Deus me chamou, é porque é a vontade dele. Então eu vou aceitar esse chamado. E Deus abençoou a vida dela. Né? Deu o filho, preservou o seu casamento, né? O noivado, casou, teve outros filhos, teve uma vida de fé, uma mulher que foi registrada na Bíblia como uma mulher de fé. Está vendo aí? Será que se ela tivesse rejeitado isso com medo? Porque não, Senhor, eu tenho outros sonhos. Esse negócio de engravidar antes de casar, não dá certo não. Meu sonho é entrar de véu e grinalda, nunca ter um filho, aquele negócio todo, né? E não dá certo esse negócio. Será que ela teria desfrutado dessas bênçãos, da boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Então aí onde está a nossa decisão. A cada dia nós temos decisões a tomar nesse sentido. Eu vou tomar a decisão escolhendo priorizar a minha vontade ou a vontade de Deus para a minha vida. Todos os dias nós temos decisões desse tipo para tomar, todos os dias. E nós temos que escolher pela vontade do Senhor, para que assim sejamos abençoados e para a glória de Deus. Maria, né, ela foi uma mãe muito dedicada. Observe Lucas capítulo 2, Lucas 2 e 21. O que nós observamos, né, da vida dos pais, né, dos pais de Jesus, vamos dizer assim, né, José e Maria. José era o pai adotivo, né, de criação, e nós observamos que eles eram fiéis a Deus, né, eles cumpriam realmente a palavra, eles eram dedicados, e você observa que eles levaram Jesus para ser circuncidado, apresentaram o primogênito lá no templo, como deveria ser feito, como mandava a lei, e eles cumpriram tudo isso, né, que o Senhor ordenava.
Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Então você observa a circuncisão, a apresentação lá no templo e tudo mais. Eles cumpriram tudo isso. Obedeceram o nome que o anjo disse que era para colocar no menino. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito, que é o primeiro filho, ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas, né? Nós conhecemos o passarinho, rolinhas, ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Jesus é a salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Traspassar a alma de Maria era o quê? A morte de Jesus. Certo? Uma espada traspassará a tua alma, um sofrimento muito grande ver o seu primogênito sendo morto numa cruz. A pior das piores mortes, que era a crucificação, para os piores dos piores, segundo o que eles considerassem, né? Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então ali a profetisa, né, falando sobre o menino. As pessoas estavam esperando essa redenção, né, a salvação que Deus enviaria para o povo, e ela falando a respeito de Jesus. Ele é a salvação, assim como Simeão disse, né? Meus olhos viram a tua salvação. Então, irmãos, que Deus nos conceda, né, a cada dia essa disposição para orar ao Senhor, para servir ao Senhor, e assim nos dedicar a Ele cada dia.